Olá, meus amigos e minhas amigas. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente a todos que visualizaram e compartilharam o meu último vídeo que eu fiz há 2 dias atrás. Nesse vídeo, eu denunciava o plano maligno da esquerda em criar essa pandemia, esse pânico na cabeça da população, colocando esses números altíssimos de mortes que possivelmente o vírus iria fazer aqui no Brasil, certo? E eu denunciei que eles estavam criando pânico nas pessoas para colapsar a nossa economia. Quanto pior, melhor para a esquerda. Meus amigos, olha que interessante. Eu não sei se tem coincidência ou não, mas ontem o próprio presidente da República foi em rede nacional, direcionando ali para todos os brasileiros, em todas as casas do Brasil, certo? E disse que se a economia continuar parada, ela vai colapsar. Foi exatamente isso que eu falei no meu último vídeo. Meus amigos, olha que interessante. Eu quero ler para os senhores um comentário que o próprio presidente escreveu na sua conta do Twitter há 2 horas atrás. 38 milhões de autônomos já foram atingidos. Se as empresas não produzirem, não pagarão salários. Se a economia colapsar, os servidores também não receberão. Devemos abrir o comércio e tudo fazer para preservar a saúde dos idosos e portadores de comorbidades. Exatamente, meus amigos. A própria economia dos Estados Unidos, o próprio Donald Trump, busca formas de pessoas voltarem a trabalhar para a economia não parar. Meus amigos, olha só o que o americano disse. Não seremos desligados por um vírus. Exatamente. Não podemos deixar esse medo tomar conta do Brasil. Meus amigos, todos os anos, mais de 650 mil pessoas morrem por ano por gripe, uma gripe comum. No ano de 2018, só no Brasil, tivemos mais de 70 mil casos de tuberculose e mais ou menos 4 mil mortes pela mesma doença. Meus amigos, quantas pessoas esse ano ficarão gripadas no Brasil? Quantas pessoas morrerão por gripe no Brasil? Não dá para calcular, não dá para dizer. Eu tenho relatos de pessoas que trabalham na saúde pública brasileira, ou seja, nos municípios, nos estados, dizendo que estão sendo obrigados a colocar na ficha do paciente, certo? Que ele é suspeito de coronavírus, pelo simples fato de ele aparentar sintomas de uma gripe comum, ok? Não se surpreenda se nas próximas semanas você escutar a mídia dizendo que o número de suspeitos de coronavírus triplicou, quadriplicou, aumentou 100%. Não se surpreendam, beleza? Meus amigos, olha que interessante aqui. Eu quero ler para os senhores um comentário de um inscrito meu. Um comentário muito pertinente, um comentário muito interessante, que eu achei tão interessante que eu vou ler para os senhores, ok? Veja só, Lucas Carlos Silva disse o seguinte: eu vi uma reportagem onde fizeram uma analogia interessante. O coronavírus é um gatinho querendo matar um elefante, que é a economia. Só que se esse elefante está indo para a beira de um precipício, se ele cair, ninguém tira ele de lá. Exatamente. Quanto pior, melhor para a esquerda. Se você não assistiu, assista o meu último vídeo que eu fiz há 2 dias atrás, onde eu denunciava o plano maligno da esquerda. Assista que você não vai se arrepender, beleza? Meus amigos, olha que interessante. Essa manhã, o próprio presidente, como todos os dias, ele conversa com alguns apoiadores e também com a mídia, com a imprensa, certo? E nessa mesma entrevista que ele deu ali para os jornalistas presentes, ele disse mais uma vez que a economia vai colapsar se nós continuarmos assim. Lembrando mais uma vez que existe uma campanha nacional que a esquerda está fazendo na internet e alguns artistas estão participando para paralisar o Brasil, criando um medo, criando o caos, colocando essa histeria na cabeça da pessoa, aonde que se nós sairmos nas ruas, se nós continuarmos os nossos trabalhos, haverá 1 milhão de mortos no Brasil. O próprio biólogo Átila disse isso na sua live. Isso é uma tremenda irresponsabilidade da parte dessas pessoas. Meus amigos, olha que interessante. Aqui vai mais uma denúncia muito interessante que eu quero passar para vocês. A ABIN, Agência de Inteligência Brasileira, teria alertado Bolsonaro sobre 5.571 mortes por coronavírus.
Veja só, meus amigos, quem disse isso? Um relatório da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, aponta que o novo coronavírus, poderá chegar a 207.435 casos no país. Opa, peraí. Então já diminuiu? Não é mais 1 milhão de mortes? Hein, Átila? Hein, Leon e Nilce? Não é mais 1 milhão de mortes? Hein, aí, o Mion? Não é 1 milhão de mortes mais? Então quer dizer que é só 207 mil casos agora? Beleza, vamos ler de novo aqui, vamos lá. O relatório da ABIN aponta que o novo coronavírus poderá chegar a 207.435 casos no país, causar a morte de até 5.571. Peraí, não é 1 milhão mais? Agora, peraí, de 1 milhão abaixou para 5.500? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Peraí, tá um pouco confuso os números, né? Os números estão um pouco confusos, né, Átila? Tá difícil de tentar entender o conceito, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, pode causar a morte de até 5.571 pessoas em 2 semanas até 6 de abril. Caraca, até 6 de abril. As informações, aqui tá o ponto-chave, presta atenção. As informações são do site da Intercept Brasil. É uma piada isso, pelo amor de Deus, né? E ela teve acesso a um documento sigiloso da ABIN. Puxa vida, essa Intercept tá em todo canto, né? Realmente, meus amigos. Agora vai um dado sério, agora vai um dado real. Não é uma ficção, agora vai um dado real, uma realidade o que está acontecendo já no Brasil. A Samsung fecha a fábrica no Brasil por causa do coronavírus. A partir daí, meu amigo, se não tiver demanda, vai faltar, não vai precisar mais de mão de obra, as empresas vão fechar. Esquece que todos os lojistas, loja de roupa, loja de calçado, mecânica, padaria, mercado, todos esses comércios, a grande maioria, paga aluguel. Lembrando, por que continuar pagando aluguel se você não está recebendo dinheiro? As empresas vão falir. Os menores vão primeiro. Os que estão começando agora estão lascados, ok? As grandes, as gigantes do varejo, do comércio, vão conseguir se manter. Mas as pequenas, principalmente as empresas familiares, vão ser as mais prejudicadas. Beleza? E olha que interessante. O mercado financeiro reduz estimativa de crescimento da economia em 2020. A previsão de expansão do PIB caiu para 1,68 para 1,48. Eu não sei se os senhores lembram, mas eu previ isso há praticamente 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, onde eu falava que a estimativa era de 2 e pouco, e daqui a pouco vai ser para 1,5, e daqui a pouco vai ser negativo. Eu disse isso há 3 semanas atrás, mais ou menos, num vídeo meu. E é exatamente o que está acontecendo. O Brasil continuar mais semanas parado, daqui a pouco o PIB vai ser negativo. Escuta o que eu estou te falando. E olha isso aqui, meus amigos. A XP é uma gigante, né, do investimento, né, a XP Investimentos. Olha só que interessante que ela falou. A XP vê desemprego atingir 40 milhões no Brasil sem plano Marshall de verdade. Meus amigos, é muito preocupante o que está acontecendo. Você pode ter certeza, com o desemprego aumentando, a violência, o roubo, os assaltos vão aumentar. Tudo aumenta em questão de negativo. A fome também vai aumentar. Eu acho que o Átila, eu acho que o Leon e a Nilce, essas pessoas que defendem tanto que as pessoas fiquem em casa para combater a pandemia, se esquecem de quantas pessoas morrem por dia no Brasil de fome, de desnutrição. Essa é a palavra correta. Quantas pessoas estão morrendo de fome no Brasil? Eu vou pesquisar para vocês e vou mostrar um dado real, tá bom? Veja só. Está aqui um dado real, não é ficção, de 1 milhão de mortes. É um dado real. Ao todo, 5.653 pessoas morrem de desnutrição no Brasil em 2017. O último dado disponível, segundo informações do Ministério da Saúde, uma média de 15 pessoas por dia. Agora eu quero que os senhores comecem a pensar. Se parar tudo, o transporte para, tudo para, medicamento, pessoas que necessitam de insulina, de medicamento, tudo isso vai acabar. Vai ser difícil. Vai aumentar o número de casos de mortes, tudo vai aumentar, roubo, assassinato. Escuta o que eu estou te falando. E tudo isso, a mídia, a imprensa, junto com órgãos
pessoas que estão nas prefeituras das cidades vão colocar tudo isso na conta do coronavírus. A mesma coisa que ocorreu na Itália. Beleza? Agradeço imensamente pelo apoio de vocês. Peço, por gentileza, que você compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até mais.